Olá, estamos começando mais um Direito em Pauta comigo, Renata Berger, e com Isabela Lessa. Bela, o que é que a gente tem para hoje? Qual o tema? Me conta. Hoje nós vamos discutir segurança pública e justiça restaurativa. E trouxemos dois convidados super especiais e com total pertinência temática. Glebson Bezerra, que é professor e advogado, e trouxemos também Maria Júlia Poletini, que é professora e advogada. Glebson, Maria Júlia, muito obrigada. Sejam bem-vindos aos nossos estúdios, né, Bela? Agora, esse assunto é um assunto bem complexo e um assunto também amplo, que tem muita coisa para a gente conversar hoje. Glebson, eu gostaria de que você começasse a falar para a gente contextualizar por onde a gente vai caminhar sobre segurança pública. Perfeito, Renata, Isabela. É um prazer estar aqui, principalmente com uma amiga de longa data, Maria Júlia. E falar sobre segurança pública é muito importante, né? Primeiro porque a gente precisa entender qual o contexto que a gente está para que a gente se localize. Quando a gente para falar sobre segurança pública, a gente entende que é um direito constitucional, está previsto na Carta de 88, só que ela vem de muito antes. Lá no Iluminismo, por exemplo, segurança pública era a segurança individual, onde o homem ele podia aí fazer o que bem entendesse para garantir o seu status. A gente só vai ter um senso de coletividade, que é o senso que a Carta de 88 traz para a gente, lá no século XIX, lá com o Tratado de Paris. E é a partir daí que a gente começa a entender a coletividade, a complexidade. Quando a gente fala de segurança pública, a gente precisa entender que é direito e dever. Direito do Estado e dever do cidadão. Então, a gente não pode falar que é apenas uma via. É uma via de mão dupla. Então, eu estou dando, mas eu estou recebendo. É aí que nasce essa coletividade. Ocorre que a segurança pública, constitucionalmente falando, ela vem sendo sucateada, né, Júlia? Isso, ela vem muito. sofrendo aí algumas situações que precisam ser bem postas para entendermos aí como que a justiça restaurativa ela pode abarcar e pode trazer para a gente novos mecanismos no sistema de justiça criminal. Pois é, Maria Júlia, fala um pouquinho para a gente desse link da temática de segurança pública com justiça restaurativa. A gente tem um Estado no modelo punitivista. O que isso significa na prática? Tá, primeiro a justiça restaurativa, algumas pessoas costumam dizer que é uma utopia. Ah, mas esse modelo é tão utópico, eu acho que depende de onde a gente está falando. Primeiro, dentro de um país, né, que foi colonizado e que tem muitas marcas dessa colonização, marcas inclusive que, professor Glebson, também sempre a gente conversa sobre isso, traz o punitivismo de uma forma muito forte, essa questão da exploração, né, esses abusos, de colocar o cárcere como a única salvação, e ainda mais usando esse termo de salvação, de salvacionismo, e aí a gente já entra na ideia de igreja e de Estado, e das pessoas que merecem ser salvadas e daquelas que não, os corpos que valem a pena salvar e os corpos que não merecem sequer ser chamados de cidadãos, né, de sujeitos. E quem são esses corpos? O direito penal ele tem uma cor muito clara, então nós conseguimos perceber isso desde o início da nossa invasão, da invasão desse pedaço de terra aqui enorme, continental, que é o Brasil. E são sujeitos negros e negras, né? São pessoas, são corpos vulnerabilizados, que Zaffaroni, né, um criminólogo que a gente gosta muito de falar, argentino, ele traz essa ideia de inimigo. Então são verdadeiros inimigos do Estado, são pessoas que não merecem nenhum tipo de dignidade. Então, se a gente fizer um apanhado de quem está no cárcere hoje, nós podemos dizer que são pessoas, em sua grande maioria, negros e negras e pessoas pobres, né, de classes sociais muito baixas. E aí nós temos todo esse recorte, nós temos aí uma certa tendência de criminalização, uma tendência de escolher quem vamos colocar ali dentro, porque são pessoas que não merecem ressocializar, serem ressocializadas, ou pessoas que não merecem oportunidades de ascensão social, né, oportunidades de terem acesso à educação, por exemplo. E aí vem, nessa contramão, a justiça restaurativa, que é um modelo que não surgiu aqui, é um modelo que nós importamos, e aí já chega essa primeira crítica de que forma estamos importando a justiça restaurativa, já que é algo que vem do colonizador e não do colonizado. Por exemplo, a justiça restaurativa, ela nasce, é algo muito recente também, a gente pode trazer aí a década de 1970, quando alguns estudos começaram a ser feitos sobre esse modelo, e aí mais ou menos acredito que ali Nova Zelândia, a gente pode falar muito da Nova Zelândia, pode falar do Canadá, porque a justiça restaurativa vem dessa ideia, inclusive aborígene,
né, daquelas comunidades que resolviam e resolvem tudo na base do diálogo, da conversa, da inserção ou reinserção daquela pessoa em sociedade, né? E não do exílio, que é o que a gente faz. A gente pega esses corpos e colocamos em um exílio, num formato de cárcere. E aí a justiça restaurativa traz essa necessidade da conversa, de compreender o conflito, e aí por isso que a gente usa muito essa palavra conflito, mas não de uma forma negativa, né? Nós conseguimos associar bastante conflitar porque é algo muito belicoso. Não, a sociedade, toda a sociedade, na verdade, naturalmente vai ter conflito. É natural. E aí a gente vê isso como algo tão absurdo, né? Mas todos e todas temos conflitos. E aí esse modelo, ele nasce dessa premissa da necessidade de conversa, né? De compreender, de colocar as pessoas que estão naquele movimento, né? Naquele conflito para conversarem, para discutirem, para se entender por que aquilo começou e ainda, né? De que forma podemos redirecionar aquela situação para que traga frutos positivos, não só para aquelas pessoas, mas para toda uma comunidade. Né, o conceito de comunidade que, inclusive, nós não temos muito aqui. Né? Nós não temos essa integração, temos aí, na verdade, modelos de hierarquia social e de pessoas que se colocam acima das outras. Então, é muito difícil de falar no nosso contexto de país em comunidade. Eu não vejo aqui no Brasil que nós temos uma comunidade definida, como acontece, por exemplo, na Inglaterra. Na Inglaterra, a justiça restaurativa se dá super bem, porque essa integração da sociedade com as partes dá muito certo. Então, acredito que o grande desafio é entender de que forma esse modelo ele pode vir para um país extremamente punitivista, como o Glebson está falando. É um país com essas raízes, porque é algo que está em nós, está no nosso pensamento, é algo que vem de muitos séculos, e de que forma esse modelo vai fazer sentido para a nossa realidade. Não adianta a gente querer importar algo que dá certo em um país que tem um outro contexto, né? A importação de modelos e sistemas é sempre um grande perigo. Sim. Porque você não tem uma adequação à realidade de onde você está querendo aplicar. Então, a gente, às vezes, quer beber na fonte das teorias alemãs ou beber na fonte das teorias inglesas, enfim. E, na prática, isso não vai servir para a nossa realidade. Vou até aproveitar a oportunidade para fazer a pergunta para a Glebson, para ele comentar com a gente como se deu a implantação da justiça restaurativa no Brasil. Se foi algo assim tão chocante em relação à aplicabilidade nos outros países ou não, se a gente também foi seguindo as mesmas regras, e que o Brasil é muito atípico, né? Sim. Tem muita coisa que aqui encontrar para cá. Sim. A intenção é E ótima. um dos modelos que a gente precisa comentar, antes de chegar à tua resposta, Renata, é justamente a necropolítica. Isso dialoga muito com a necropolítica, né? O Estado, ele vai decidir quem vive e ele vai decidir quem morre. Então é importante a gente atentar para isso. A pena não faz mais sentido, mas eu não estou falando aqui para você, nem para ninguém, que a gente tem que abolir a pena. A gente tem que repensá-la. Por que eu estou punindo? O Código Penal, o artigo 59, diz que eu estou punindo aí e que eu trago uma teoria mista. Mas será que a gente está fazendo isso? Claro que não. A gente não está fazendo isso. Até porque, como Júlia bem coloca, aquela pessoa que está lá é meu inimigo, é inimigo do Estado. Né? E quando a justiça restaurativa ela vem para o sistema de justiça criminal, sofre aí um grande problema, tem aí um grande choque. A gente pode encontrar esse choque onde? Em eu vou citar duas situações bem específicas. Primeiro, o GECRIM, a Lei 9.099/95, que é a Lei dos Juizados Especiais, especificamente o criminal. E as penas alternativas. Por que tem esse choque todo? Gente, Júlia falou que a gente precisa começar a dialogar, que a gente, enquanto comunidade, precisa aí dessa integração. A gente não tem. E por que a gente não tem? Porque a gente gosta do conflito, mas o conflito que a gente gosta é o conflito aí que eu tenho que estar certo e o outro vai ter que estar errado. É o antagonismo. Exatamente. Eu não consigo chegar no meio termo, eu não posso conversar. E esse é o grande desafio. E se a gente for parar para observar, crime de menor potencial ofensivo vai para o GCRIM. A resolução? Não. Por que não há resolução? Para uma das partes. Porque vai ter sempre uma parte que vai falar, caramba, fulano de tal fez isso e saiu impune. A impunidade começa aí. Então, a gente já para e diz, opa, será de fato que a justiça restaurativa está funcionando no GCRIM? Infelizmente não está. Por quê? Porque a gente ainda tem aquele senso de que, para se ter justiça, eu tenho que encarcerar. Eu tenho que punir, o outro tem que estar na lama, o outro tem que estar, de fato, totalmente humilhado, tendo aí sua vida exposta. Só que não é assim que acontece.
pena alternativa. Um exemplo muito claro, que eu falo muito em sala de aula, é Malhação. Que sempre tem um personagem de Malhação que comete algum delito e ele vai para a audiência e o juiz fala, você vai voltar para o seu colégio e vai limpar o chão. Gente, isso não é justiça restaurativa. A gente acaba tendo aí todo um problema para discutir a justiça restaurativa e vem uma novela e faz dessa forma. E a gente acaba encontrando aí um senso popular, um senso social que tipo, então eu posso fazer. Mas não é assim que acontece. A gente precisa entender que quando a justiça restaurativa ela vem para o Brasil, ela vem de fato não para descriminalizar, ela vem para dialogar, ela vem para fazer com que a empatia, o respeito e a tolerância entre os pares seja mais visível no procedimento. Porque se a gente para observar hoje uma lide processual, a gente vai ver que não há isso. Não. A gente vê, de fato, que a lide processual um tem que sair por cima, porque se ele não sai, o advogado não fez o trabalho bem feito, ele não vai sair totalmente satisfeito, ele vai falar, mas aí é muito fácil, por isso que o Brasil é o país da impunidade. E não é assim que acontece. A gente tem muitos mecanismos. Então esse é um grande desafio da justiça restaurativa quando ela vem para o Brasil. Não é isso, Ju? Acho que talvez até dá em razão dessa dificuldade de entender o que a justiça restaurativa é muito importante, porque as pessoas não conseguem nem perceber o outro lado que está atrás das grades. Maria Júlia estava falando agora. São certas pessoas, tal público, dessa cor. Então, até quando a gente vai passar por isso, né? Muitas vezes você assiste, eu fico sempre comentando isso, Bela. É até bom falar ao vivo também, para que a gente também reflita sobre isso. Você olha a notícia na TV e diz, aquele ali é bandido. Você lê a manchete e taxa a pessoa como um bandido que está culpado, sentenciado. Só que muitas vezes você não lê o assunto, não sabe o que foi que aconteceu. Nós, enquanto advogados, eu não leio o processo, eu não emito opinião jurídica, se está certo ou errado. Eu, Renata, não faço isso. Dizendo que está certo ou errado, sem ter olhado o processo. Por quê? É muito complexo, a liberdade das pessoas é algo muito importante e que a gente não deve achar isso como regra e achar que efetivamente a gente tem que colocar atrás da grade todo mundo, porque uma pessoa, que pode ser você, pode ser outra pessoa do seu lado, que não passou por esse contexto todo, não teve outra pessoa que tinha um cuidado tão grande de tratar a liberdade, pode te colocar ali. Exatamente. Tem um texto bem interessante, Renata e Lécia, que é A Maldade da Sociologia e a Sociologia da Maldade, que traz pra gente aí quem é esse bandido, né? Essa figura do bandido, ela surge lá no século XVII com aquelas pessoas que andavam em bando. Então a mídia teve o papel de figurar o bandido. Então hoje bandido é quem anda em bando. A gente precisa ser muito claro quanto a isso. A gente precisa começar a quebrar alguns conceitos que são colocados aí todos os dias. Ocorre que não é assim que a sociedade vê, né? E quando você fala, eu não vou emitir, mas a gente nem emite. A mídia já está aí. Infelizmente, a gente tem aí um quarto poder, né? Sim. Um quarto poder onde, principalmente para a gente que advoga na área criminal, a gente já entra sabendo que tem uma chance a menos. Por quê? Porque a mídia já decidiu se está condenado ou não. Um caso bem emblemático que aconteceu o desaforamento, né? Os canibais de Garanhuns. Sim. Caíram em cima. Tem outro muito emblemático, não sei se vocês se recordam, mas é de Dona Severina. Ela era do interior, de Caruaru. Aí a reportagem era o seguinte, que saiu em todas as mídias locais, né? Filha é acusada de matar pai. Se sair isso, o que é que você vai falar? Vai para a júri, vai dizer, se eu tivesse no júri, eu só queria condenar. É isso que você vai dizer. Só que o contexto é totalmente diferente. Entendeu? Era outro contexto. Então, o sistema de justiça ele precisa estar preparado para isso. Nesse caso, ocorreu o desaforamento, veio para Recife e ela foi absolvida justamente por conta dessa situação. Mas esse padrão punitivista, eu diria que ele é mais arraigado na nossa sociedade até do que no direito penal. Porque enquanto Maria Júlia estava aqui falando, eu trabalho muito com a questão de parentalidade positiva, comunicação não violenta, enfim, coisas de mãe. Mãe que quer fazer uma coisa diferente, num outro padrão. E a gente acaba caindo exatamente numa dificuldade porque a gente percebe que a gente aprende que humilhar e diminuir é uma forma de educar.
Então, isso entra na nossa razão de ser como pessoa, quase. A gente normaliza aquilo. Então, se alguém praticou um tipo penal, ele tem que ser humilhado, ele tem que ser um pária da sociedade mesmo, ele tem que ser expurgado. E como isso é forte e presente na nossa sociedade? Então, quando a gente fala em desconstruir o padrão punitivista para trazer um outro padrão, isso exige de nós uma capacidade de maturidade de diálogo que a gente talvez esteja ainda mais distante do que o que a gente está imaginando. Eu acho que a proposta inicial seria pensar esse outro enquanto sujeito de direitos. Perfeito. Apenas. Porque eu me pergunto muito e pergunto muito às outras pessoas o seguinte: como é que eu quero punir alguém com o direito se eu estou retirando todos os direitos dessa pessoa? Me parece justo? Não me parece justo. E é a justiça que a gente procura, não é? É muito contraditório. Então, em momento algum eu estou falando que você não cometeu delito. Cometeu, mas você vai ser responsabilizado dentro da sua culpabilidade. E essa culpabilidade precisa ser analisada por vários critérios. E eu vou reconhecer seus direitos. O problema é que o Brasil não está se importando com isso. E não se importa por quê? Sejamos sinceros, sejamos coerentes. Não rende voto. População carcerária não rende voto. Então, eu nunca vi, pelo menos na minha vida inteira, né, enquanto apto a exercer o direito de votar, alguém chegar lá e falar, vou melhorar a situação do cárcere. A gente escuta o contrário. A gente escuta que bandido bom é bandido morto. Vamos reduzir a maioridade penal. Vamos reduzir a maioridade penal, porque 17 anos já sabe o que faz. Não, não é desse jeito. A gente está engatinhando. Eu não sei se Júlia concorda, mas eu sou bem pessimista quanto a isso. Não acredito que meus filhos e netos vão chegar num Brasil melhor quanto a essa punitividade. Acredito que a gente tem muito a aprender ainda. Aprender com a Europa, aprender com os Estados Unidos, mas aprender, acima de tudo, com a América Latina. A gente tem muito a aprender com a América Latina e a gente está deixando isso de lado. E espero um dia poder voltar daqui a alguns anos e falar, estava errado. De fato, a gente mudou. Mas, infelizmente, o nosso cenário, o nosso sistema de justiça criminal, ele está muito bem, né? A gente costuma falar que o povo diz, vamos mudar o sistema de justiça criminal porque ele não está funcionando. Ele está funcionando. Ele nunca funcionou tão bem. Ele foi criado justamente para isso, para selecionar, para excluir, para segregar. E é isso que ele está fazendo. Então a gente não tem que mudar ele, porque ele foi criado para isso. A gente tem que mudar toda a base educacional. Perfeito. Você falando aqui, nossa, pensei tanta coisa, mas algo que a gente tem que deixar claro é que o punitivismo, como ele é tão enraizado, ele está em todas as esferas, não está só no direito. Então, por exemplo, a justiça restaurativa traz esse olhar que você está dizendo, inclusive da comunicação não violenta, para as escolas. Tem muitos projetos com crianças, com adolescentes, inclusive nos Estados Unidos e no Reino Unido principalmente, alguns problemas estavam acontecendo com gangues. Aquela ideia das gangues que saíam para pichar, né, adolescentes que apedrejavam o carro do vizinho e aquelas brigas mais comunitárias. E aí a justiça restaurativa foi aplicada com muito sucesso nesses casos. E assim, dá para a gente puxar um pouco também do que Glebson falou sobre o direito penal eleitoreiro. Né, que ele quer vender voto. Ele quer vender e aquelas pessoas que estão ali do outro lado da tela vão comprar. Inclusive tem esse termo, né? A gente usa muito esse termo. E é um voto de cabresto de pessoas que estão ali, que ligam a televisão no horário do almoço e querem ver os assassinatos e os crimes que aconteceram durante o dia, durante a semana. Basta ver quantos programas fazem sucesso. Muitos programas. No melhor horário, isso alimenta essa sociedade punitiva, né? Que Foucault mesmo tem uma obra sobre isso. O título é Sociedade Punitiva, porque a nossa sociedade é punitiva. Então, a justiça restaurativa tem, Glebson, isso também, que você disse, mas eu não acho que meus filhos e meus netos vão chegar a colher aí esses frutos. Mas a gente está plantando, e é algo do movimento restaurativo, de plantar essas sementes de uma sociedade que consiga olhar para o outro com mais empatia, e assim, não é uma questão de impunidade, é de responsabilização. Uma responsabilização que não precisa estar atrelada a um modelo falido, como o cárcere, a um modelo que todas as estatísticas a nível nacional, também fora do nosso país, mas aqui com os nossos países vizinhos da América Latina, que
tudo aponta e diz assim, olha, tá dando errado. O índice de reincidência é altíssimo. As pessoas não são ressocializadas. Qual é a função da pena? Exato. É colocar aqueles corpos, aqueles inimigos, aquelas pessoas que não têm valor. Ainda mais agora, né, que a gente teve a alteração para o quanto de pena máximo, né? Sim. Nós É tivemos. maximizar tudo, é deixar tudo. Essa ideia, inclusive, de aumentar a pena, deixar a pena mais rígida, é tão equivocada. Por exemplo, eu trabalho com mulheres em situação de violência doméstica e conversando com uma juíza de uma vara daqui de Recife especializada, conversando bastante quais são as perspectivas, o que é que a gente pode pensar para melhorar a vida dessas mulheres como um todo. E ela disse assim para mim, nunca vou esquecer isso, levo sempre para a vida. A gente tem ligação já durante a pandemia. E ela disse, Júlia, eu já tentei aplicar apenas o máximo que eu podia prejudicar. Ela disse mesmo assim, prejudicar aquela pessoa no sentido penal, né, de deixar tudo o mais rígido possível, eu fiz. Mas não adianta. Não adianta. O que é que a gente tem que fazer? Aí eu, o que, doutora? Me diga, o que é que a senhora acha? Né? Você que está aí sempre aplicando e lidando com essa dosimetria da pena. Qual a sua opinião prática? Vamos derrubar tudo e começar do zero. E assim, parece algo radical, mas se não está dando certo, por que a gente vai insistir num modelo assim, né? E aí é bem importante a gente pensar aí com novas perspectivas, horizontes possíveis para melhorar um pouco esse nosso cenário. Glebson, Maria Júlia, foi um prazer receber vocês. Renatinha, que aula, hein? Pois é. E assim, para a gente refletir, né? O que é segurança pública sobre o papel da justiça restaurativa, se efetivamente vem sendo cumprida, e entender que é uma mudança que não deve ficar só no direito penal, no processo penal, mas uma mudança efetivamente cultural. Não faz muito tempo aqui no Brasil, principalmente porque nós fomos um dos últimos países do mundo a deixar de restringir a liberdade dos negros. Então, isso faz muito também que o sistema penitenciário tenha essa escolha e a sociedade também façam essas escolhas erradas. Então, a gente precisa refletir e conversar demais sobre o assunto e principalmente trabalhar para que isso não se repita no futuro, né, Bela? Pois é. É por isso que é tão importante ter momentos como esse, que a gente possa sensibilizar, a gente possa redimensionar, porque o problema é muito maior. Vocês gostariam de se despedir da nossa audiência? Pode ir. Tá. Queria agradecer a oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, com meu amigo, parceiro, professor Inspiração, Glebson. É uma honra mesmo estar aqui. E a gente tem um desafio muito grande, né? Porque nós, penalistas, trabalhamos com vidas, com liberdade das pessoas. Então, para nós também acredito que a palavra é essa, é desafiador buscar formas de tratar essas pessoas, de pensar em como ouvi-las, porque nós somos punitivistas também. Eu me deparo todos os dias com punitivismos da minha vida, da minha família, e é uma desconstrução constante, não é fácil, acho que temos que avançar muito. O Brasil está muito atrasado se formos pensar em outros países, mas olhando para trás, nós temos uma evolução, estamos engateando, mas que daqui a pouco a gente possa andar, né, Glebson? Isso. Corroboro, agradeço o convite, foi maravilhoso. Também. Eu gostaria de encerrar com uma frase que vem falando muito comigo, que é de Boaventura de Souza Santos, que ele fala que a gente sempre deve lutar aí pela igualdade, sempre que as diferenças elas nos discriminem. E a gente deve lutar pelas diferenças, sempre que a igualdade ela venha a nos descaracterizar. A justiça restaurativa é o mundo e cabe a gente começar a aplicar. Então, vamos nessa que a gente tem muita coisa para fazer ainda. Não podíamos encerrar da melhor forma uma frase como essa, tão reflexiva, um assunto super importante para nós enquanto advogados e enquanto sociedade. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.